Vamos orar então, irmãos. Poderoso Deus, eterno e bondoso Pai, estamos diante da tua presença neste momento. Senhor, primeiramente para te agradecer, Pai. Te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai. Te agradecer, Senhor, por a oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai, para sentarmos à mesa, Pai, e ouvir a tua palavra falar aos nossos corações, Pai. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor, aqui presente nessa chamada, Pai. Te agradeço, Senhor, em especial pela vida do Juan, Pai. Estará, Senhor, com a oportunidade de trazer a tua mensagem nessa noite, Pai. Senhor, venha ser com teu filho, Pai. Venha usá-lo nessa noite, Senhor, de forma poderosa, Pai, para ministrar, Senhor, o teu evangelho, Pai. Que a palavra dele, Senhor, venha alcançar os nossos corações, Pai. Que venha ficar marcado, Senhor, em nossos corações. Que possamos, Senhor, não ser apenas ouvintes, Senhor, da tua palavra, mas que nós venhamos ser praticantes dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, esses momentos em tuas mãos, Senhor. Que possam ser momentos, Senhor, maravilhosos, Pai, onde seremos, Senhor, alcançados pela tua palavra, Senhor, confrontados, confortados, consolados, Senhor, seja qual for a forma que o Senhor desejar falar conosco nessa noite, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Juan, tá contigo, meu irmão? Deixa eu usar. Amém, amém. Quer dizer que é sempre um prazer estar com vocês. É, hoje eu costumo fazer um tempo, né, que a gente tem aqui, eu costumo fazer uma exposição bem razoável, né, do texto, até porque a gente não tem tanto tempo, mas hoje vou ser bem prático. O meu texto é João 6,35. Então quem tiver com a sua Bíblia aí, abra no texto de João 6, versículo 35, para a gente estar lendo. Essa semana não, semana que passou, no sábado, preguei numa igreja, aí um amigo meu foi comigo, aí eu sempre pergunto, né, feedback e tal, aí ele foi me dar um toque, que era um costume meu, assim, a pessoa me passava a palavra, né, orava, aí eu li o texto e depois orava de novo. Aí ele falou, pô, parece que você está desmerecendo a oração, foi feito primeiro. Aí eu, beleza, vou pegar esse conselho para mim e não vou orar mais, depois que alguém já tem orado. Então hoje a gente vai ler o texto e logo depois do texto já vou dar início à palavra, não vou orar igual eu faço sempre. João 6,35. Já posso iniciar a leitura? Todos abriram? Amém, então, vamos ler. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim terá sede. Amém? Vou ler só até aí, eu leria do 32 até o 40, mas o contexto não é tão difícil de explicar. Então, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus ele declara aí que eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Essa declaração jamais terá sede também. Essa declaração é uma declaração muito importante, porque quando a gente pega o texto por completo, a gente vê que foram feitos alguns questionamentos a Jesus nesse texto. E ele deixa bem claro aqui que eu sou o pão da vida. Então não são as bênçãos de Jesus que dão a vida, não são os milagres de Jesus que dão a vida, não são as riquezas que Jesus pode nos dar que dão a vida. O próprio Cristo, ele é o pão da vida, ele nos dá a vida. Então, tanto que foi feito o questionamento lá no versículo 30 e 31, eu queria ler com vocês também.
Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles perguntam para Jesus: Quais são os teus feitos? O que que você fez para a gente crer em você? Aí eles dizem assim: Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer do pão. Só que aquilo que Deus nos dá, como deu a eles no deserto, ele, por exemplo, esse pão que Deus deu no deserto, ele matou a fome, mas essas pessoas voltaram a ter fome. Mas o pão que desceu do céu, esse que Deus nos deu, ele disse que quando quem comesse do pão, quem chegasse até ele nunca mais teria fome. Então, por isso que Jesus os advertiu depois, falando para eles assim, ó, trabalhar e não por aquilo não por aquilo que passa, mas trabalhar por aquilo que é eterno. Porque muitas das vezes na nossa caminhada cristã, a gente se alimenta de muitas outras coisas. Hoje a gente vive um tempo em que as pessoas elas vão para a igreja e elas ficam assistindo, né, os milagres acontecerem, elas ficam vendo as pessoas contando as suas bênçãos e elas se alimentam disso. Mas elas não têm um relacionamento com Jesus, elas não conhecem a Jesus, elas não se alimentam de Jesus, elas se alimentam daquilo que Jesus faz e se satisfazem, elas não têm interesse nisso. Mas Jesus disse que quem comesse do pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Então, muitas das vezes a gente quer se alimentar dessas coisas que vão nos deixar com fome. São boas as bênçãos de Deus? São boas. As riquezas que Deus nos dá são boas. Os milagres que Jesus faz são bons. A obra de Deus na nossa vida. Mas nós não devemos nos alimentar somente disso. A gente deve se relacionar com Cristo. O nosso relacionamento com Cristo. A gente deve se alimentar de Cristo, não daquilo que Ele pode nos dar, não daquilo que a gente pode ter se nós o seguirmos. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. Porque só nele nós temos vida. Pelo que foi, senão pela obra de Cristo, mediante a nossa fé, como diz lá em Efésios, que diz que quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas foi a obra de Cristo. Tanto que lá no versículo 51, aí de João também, ele vai dizer que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, o sacrifício de Jesus é o pão, é ele que nos dá vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É impossível você. Eu fiquei olhando para esse texto e fiquei me lembrando da obra de Cristo na cruz. O pão, a vida, a vida que darei pelo mundo, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, a obra de Cristo é ela que nos dá vida. O pão, nós temos vida somente em Jesus, não existe vida fora de Jesus. Sem Jesus, nós estaremos mortos ainda nos nossos pecados, afundados nas nossas mazelas. Ele disse que quem fosse até ele jamais teria fome. Então, quando nos alimentamos de outras coisas, voltamos a ter fome, mas em Jesus nós estamos saciados. Ele nos preenche e não há nada que possamos substituir que vá nos preencher como Jesus nos preenche. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Então, que essa palavra vá ao seu coração nessa noite, que nós possamos refletir e que nós possamos andar, pensar nisso, nos alimentarmos de Jesus, não deixar que outras coisas substituam. Nem mesmo as bênçãos, nem mesmo os milagres, as riquezas que Jesus pode nos dar. Mas que, mesmo sem isso tudo, a gente ainda
continue firme em Jesus. Seu sacrifício nos dá vida, que nós possamos estarmos firmados nesse sacrifício que nos dá a vida eterna. Mesmo que a gente passe as maiores dificuldades, mas que estejamos saciados em Jesus, nos alimentamos apenas de Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para falar nessa noite. Já posso devolver a palavra aí para o